Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 a 6. Assim está escrito: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade e fazer referência também a outros versículos e falando sobre até aqui nos ajudou o Senhor. O texto que li fala-nos quando o povo de Israel, eles haviam se afastado do Senhor. Por conta disso, a arca tinha sido levada por estranhos e eles ficaram sem a arca presente. Para eles, significava, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Por conta de eles estarem longe da presença de Deus, isto aconteceu e eles ficaram nesse estado de tristeza, de lamento, de desvio, por aproximadamente 20 anos. E quando chega este momento em que Samuel começou a ser usado pelo Senhor, Deus o chamou ainda jovem, e ele foi orientado por Deus através de Eli, e Deus diretamente falava também com Samuel. E quando Eli, então, ele dorme, ele descansa, depois de 40 anos que ele julgou a Israel, quando ele morre, então Samuel assume a dianteira e vai realizar o ministério que Deus havia confiado a ele. E ele chega neste momento e chama o povo de Israel para um conserto, para dar um conselho a eles daquela situação em que eles estavam vivendo. Deus certamente tinha falado ao coração de Samuel, e Samuel, como um representante de Deus para aquele povo, ele sentiu-se na responsabilidade de chamá-los para demonstrar diante deles o que era que precisava ser feito para que a mão de Deus pudesse estender a favor deles. E no versículo 3 que li, está escrito assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, a todos eles, não ficou ninguém de fora. Samuel transmitiu a toda a casa de Israel, chamando eles para um concerto, um ajuntamento, e disse o seguinte: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, primeiro se converter, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Converter, eu já disse em dias anteriores, a pessoa está numa direção, quando ele toma consciência de que ele está num caminho errado, perigoso, ruim, comprometedor,
Então ele para, analisa qual é o caminho certo, ele dá meia volta, muda de direção e procura o caminho certo. É a conversão. Você está indo, sente que passou do lugar, está indo para um lugar diferente, então você faz um retorno, uma conversão. E é isto que faz, é o povo deixar de seguir o caminho em que eles estão indo e voltar-se para o Senhor nosso Deus. Então isto é converter-se. Então ele diz, convertei-vos ao Senhor. Mas ele disse, com todo o coração. Não era somente uma conversão aparente que aqueles filhos de Israel deveriam fazer, dar aparência de que mudaram. Não. A mudança, ela deveria proceder de dentro do coração. Eles deveriam se converter ao Senhor de todo o coração, com todo o intento. Coração é com o centro, com a totalidade da vida, eles deveriam então se converter ao Senhor. E ele disse mais, primeiro converter ao Senhor. Depois que se converteu ao Senhor, aí tem os passos seguintes que precisam ser dados. Mas o primeiro e principal é converter-se ao Senhor, e isto de todo o coração. Depois que converteu-se, ele disse, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Este é o segundo ponto. Primeiro, converte-se ao Senhor de todo o coração. Depois, tira da sua tenda, da sua família, da sua vida, aquilo que o está atrapalhando de servir ao Senhor. E aqui seriam os deuses estranhos, que o povo de Israel, orientado por Deus, aconselhado por Deus, a não se misturar, a não aprender, a não voltar-se para outros deuses, mas eles por si decidiram-se voltar a esses deuses estranhos e abandonar o Deus verdadeiro. E as consequências, certamente elas vieram e eles ficaram, como que diz, em maus lençóis, ficaram em dificuldades, em sofrimento, em desamparo. Então era preciso que primeiro se convertesse ao Senhor e depois tirasse dentre eles os deuses estranhos, entre os quais estavam os Astarotes e os Baalins. Eram deuses daquela região que o povo adorava. Mas o povo de Israel estava advertido por Deus a não adorar estes deuses, que na verdade não são deuses, são construções feitas pela mão dos homens. E eles não têm poder nenhum de fazer nada, nem bem e nem mal. Não pode fazer nada. Mas o Deus a quem o povo de Israel havia servido, este sim, este é um Deus real, poderoso, vivo, verdadeiro, atuante, dinâmico, operante e que sempre está junto ao seu povo para conduzi-los em triunfo e em vitória. Então, primeiro, converter ao Senhor de todo o coração. Segundo, tirar dentre eles os deuses estranhos. Ou seja, a idolatria. Aquilo que eles colocaram no coração e estavam oferecendo culto. Tirar os deuses estranhos. E terceiro, preparai o vosso coração ao Senhor. Então, só se pode preparar o coração depois de tomar essas duas decisões anteriores. Primeiro, se converter ao Senhor. Segundo lugar, tirar os deuses estranhos. Aí, então, haverá condição de se preparar o coração para o Senhor. Então, é preparar este coração, é limpá-lo, é tirar tudo aquilo que contamina, que impede a operação e a presença de Deus na vida. Então, tudo aquilo tem que se abrir mão, tem que abandonar, tem que tirar. Não pode deixar aquilo dentro do coração, porque traz atrasos, prejuízos e impedimentos para servir ao Senhor.
Então, em terceiro lugar, ele disse: preparai o vosso coração ao Senhor. E quarto, e servi a Ele só. Não é para servir vários deuses e deuses estranhos, como eles estavam fazendo, Baalins e Astarotes. Não. Deixai eles, tirai fora, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Deus é único e nós precisamos servir unicamente a Ele e mais ninguém. Por quê? É assim que diz a palavra do Senhor. Então, em quarto lugar, servir ao Senhor. E o resultado, quando eles entrarem por este caminho que Deus havia orientado através de Samuel, porque eles estavam numa situação difícil, perigosa, e o inimigo potente, implacável, estava na espreita para tentar subjugar aquele povo e torná-lo novamente em escravidão. E para que os filisteus então dominassem sobre eles. Então eles estavam correndo um sério perigo, muito grande. E filisteu era um povo que sempre estava trazendo, sempre estavam aprontando com o povo de Israel. Isto por conta da desobediência deles. Mas quando eles se convertiam e clamavam ao Senhor, Deus estendia a mão e operava livramento. E quando tudo estava bem, eles voltavam para trás, eles perdiam a proteção, o inimigo vinha e novamente eles eram levados ao sofrimento, à servidão. Então diz, e quando fizer isso, quando se converter, quando tirar dentre vós deuses estranhos, quando preparar o coração, e estiver decidido a servir a Ele só, o Senhor diz, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, o livramento aqui era a última coisa que haveria de chegar. Mas os 4 primeiros pontos, o povo de Israel precisaria entrar por este caminho. O caminho da conversão, o caminho do abandono aos deuses estranhos, o caminho da consagração do coração a Deus e a devoção de servir unicamente a Ele. Então, cumprindo-se estas etapas, o texto bíblico diz, e o Senhor vos livrará da mão dos filisteus. Então, como esta foi a orientação dada por Samuel, e Samuel era alguém de respeito, de testemunho, era alguém que tinha plena comunhão com Deus, e a palavra de Deus na boca de Samuel sempre se manifestou, não falhou nenhuma dessas palavras de Deus através de Samuel, então eles observaram ali que era um chamado de Deus para que eles se voltassem para o Senhor. E no verso 4 diz, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Primeiro Samuel chamou eles para fazer um concerto com Deus. Eles não podiam chegar e Samuel orar por eles naquela situação em que eles estavam, porque o resultado não iria chegar. Então era preciso primeiro uma tomada de posição, uma mudança de comportamento, uma entrega total a Deus, e aí então, a partir deste momento que este caminho foi palmilhado, então o Senhor estaria pronto para oferecer a eles o livramento. Quando eles abriram mão de tudo isso e se dispuseram a atender a palavra de Deus dita através de Samuel, o que aconteceu? Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Então veja que primeiro Samuel chamou eles para um concerto. E depois de feito este concerto, Samuel então diz aqui, congregai-vos todo Israel em Mispá e eu vou orar por vocês. E eu orarei por vós.
Então era isto que Samuel estava dizendo. Eles precisavam de uma mudança de vida. E eles precisavam de alguém que intercedesse por eles. E ali estava Samuel, como profeta, como sacerdote e como juiz. E como sacerdote, ele era aquele que estava intercedendo por este povo, fazendo petições, orações a Deus. E aqui diz que quando eles congregaram-se em Mispá, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia. Quer dizer, eles se voltaram totalmente ao Senhor, com a conversão, com o abandono dos deuses estranhos, com todo o coração, com foco de servir somente a Deus, e diz aqui também, com jejum, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel, os filhos de Israel em Mispá. Então eles chegaram e reconheceram que eles tinham pecado contra o Senhor. E através deste concerto, então Samuel pôde finalmente elevar a sua voz a Deus e fazer uma oração a favor deste povo. Agora, observe como o adversário ele sempre é astuto. Os filisteus estavam à espreita, procurando achar um momento, uma oportunidade de fazer o ataque contra o povo de Israel. Como eles aqui estavam reunidos em Mispá, e eles estavam ali, naquele ajuntamento, com o coração arrependido, voltando-se para Deus, em confissão, em reconhecimento de que eles haviam pecado contra o Senhor, e que aquele momento era um momento sublime na vida deles, era a operação de Deus para restaurá-los na sua comunhão com Deus. O adversário, sabendo disso, ele preparou logo as suas emboscadas, porque eles entenderam que eles estavam reunidos ali, então eles viriam de surpresa, e então o povo de Israel não teria escape, não teria nenhuma saída. E seguindo os versículos diz, sabendo os filisteus que eles estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouviram os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então veja, eles vieram fechando o cerco, vieram se aproximando, estavam quase prontos a subjugar o povo de Israel. E quando eles observaram isso, eles temeram. Eles estavam ali, ouvindo e atendendo a palavra de Samuel, que foi de Deus, que foi dada por Samuel, e eles estavam ali para fazer aquilo. Quando eles observam que o inimigo está aproximando, não está dando trégua, eles temeram. Eles começaram a preocupar-se. E o que eles fizeram? Foram a Samuel novamente. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles precisavam de um livramento. E o livramento era das mãos dos filisteus. Quem poderia se levantar e enfrentar aquele exército inimigo? Entre os que ali estava, não tinha ninguém que poderia fazer isto. Então, o único recurso era ir a Samuel e pedir a ele que orasse ao Senhor. E Deus certamente teria uma maneira, um caminho para vir a eles, ouvindo a oração de Samuel e prover o livramento que eles precisavam receber naquele momento. Então, Samuel toma um cordeiro, oferece o sacrifício de holocausto ao Senhor, e ele, então, vai orar a Deus. Então diz, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. Samuel, então, depois de oferecer o sacrifício, porque o sacerdote fazia isso, primeiro ele precisava oferecer o sacrifício, para que ele pudesse, então, ser aceito diante do Senhor. Ofereceu o sacrifício e clamou ao Senhor pelos filhos de Israel. Eles tinham tanta convicção e confiança na oração de Samuel, que Deus iria ouvir a oração e enviar a resposta necessária, que por várias oportunidades
eles sempre estavam procurando Samuel para orar por eles. E Samuel nunca se negou de orar em favor do povo de Israel, mesmo sabendo da vulnerabilidade de que eles eram próprios. Quando tudo estava bem, eles abaixavam as mãos e voltavam a práticas antigas e voltavam a ser oprimidos. Novamente, arrependia-se, o Senhor oferecia o livramento. Mas aqui, eles foram a Samuel e disse: ora ao Senhor por nós, nos ajude em oração. E Samuel clamou ao Senhor. E veja o que diz o final do versículo. E o Senhor lhe deu ouvidos. Ou seja, Deus ouviu a oração de Samuel. Samuel tinha afinidade com Deus. Ele tinha comunhão íntima com Deus. Tanto é que quando ele orou, o Senhor Deus ouviu de imediato. Porque ali estava alguém que conhecia o Senhor. Alguém que vivia à luz dos princípios de Deus para a sua vida e que estava sendo, naquela oportunidade, um instrumento para aquela nação, para clamar a Deus, a fim de que Deus os livrasse de eles serem ceifados ou cativos pelo inimigo, pelo povo filisteu. Então, o Senhor ouviu a Samuel. E quando Samuel está sacrificando ao Senhor, e os filisteus estão ganhando terreno, querendo aproximar-se para subjugá-los, surpreender, vir de repente aquele povo que estava ali indefeso, mas Samuel está orando. O povo não tem condição para fazer frente àquele exército, para enfrentá-lo e guerrear na possibilidade de vencer. Isto não estava na cogitação deles. Mas o que foi que Deus fez? Quando Samuel orou, e o Senhor Deus ouviu a oração e viu a mudança na vida daquele povo, que se converteu, que tirou os deuses estranhos, que preparou o coração, que decidiu servir somente a Deus, então Deus colocou-se na condição de oferecer para eles o livramento. Então, enquanto isso está acontecendo, diz a palavra de Deus que o Senhor, os filisteus chegaram a peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Então, quando as pessoas entendem o chamado de Deus e arrepende-se e converte-se ao Senhor e tira todo aquele tipo de impedimento que está na vida para que eles estejam disponíveis em plena comunhão com o Senhor Deus se levanta a favor deste povo para prover a eles o livramento que eles precisam naquele momento. Então diz que o Senhor, aquele dia, com grande estrondo, trovejou, com a grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não importa quão bem armados eles estavam, mas quem assumiu a peleja a favor do povo de Israel foi o Deus de Israel. O Deus a quem eles estavam se convertendo naquele dia, transformando-se e colocando a confiança inteiramente no Senhor. Então Deus se levantou para oferecer a eles livramento, proteção e segurança. E quando isto aconteceu, eles saíram em perseguição aos filisteus e feriram eles por um longo caminho. E depois dali, daquela derrota que os filisteus sofreram, diz a palavra que nunca mais eles vieram aos termos de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E quando o Senhor tomou para si aquela peleja,
porque viu no povo a mudança, a transformação, o arrependimento sincero que partiu do coração, Deus se levantou e Deus trovejou e Deus venceu, desbaratou os inimigos. Quando Israel percebeu, e Samuel também, que a batalha estava ganha, que os adversários estavam prostrados, que não havia mais nenhum confronto entre eles ali. Então Samuel estabelece ali um testemunho. Ele pega uma pedra e esta pedra ele coloca entre Mispá e Sem e chama o nome daquela pedra Ebenezer. É pedra de ajuda. Mas Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aquilo que parecia ser o fim do povo de Israel, com aquele exército tão bem preparado, mas quando eles se voltaram para Deus, eles tiveram um grande livramento. Um grande livramento. E ficou lá estabelecido aquela coluna de testemunho, aquela pedra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sempre que passavam por aquele lugar, depois de vários tempos, e observavam aquela pedra ali que ficou como um tipo de uma coluna, um monumento naquele lugar, eles se lembravam daquele dia tão difícil, tão adverso, tão perigoso, tão ameaçador, mas que Deus se levantou e colocou a vitória nas mãos deles. Então, era uma lembrança que eles teriam para si e para os seus filhos do futuro, quando observasse e perguntasse a eles: o que significa isto? Eles iriam dizer: nós estávamos quase que sufocados e subjugados pelo povo filisteu, mas Deus utilizou-se de Samuel e chamou-nos para o conserto, para o arrependimento, para a entrega total a ele. E o Senhor então ouviu a oração de Samuel e se interpôs contra aquele exército, e eles ficaram prostrados, e, portanto, o Senhor deu a vitória à nossa mão, sem que precisasse que nós guerreássemos com aquele povo. E isto ficou. E hoje, quando lemos, nós lemos este fato histórico que ficou registrado para sempre. A maneira como Deus trabalha, quando há nos homens a sensibilidade de reconhecerem o caminho em que eles estão andando e qual tem sido o comportamento deles, que eles possam, então, à luz deste exemplo, olhar, observar e comparar como está a vida deles para com Deus. Eles estão servindo ao Senhor ou eles deram as costas para o Senhor? Não se interessam mais pelo Senhor? Têm abraçado deuses estranhos, a idolatria, tudo aquilo que não convém, e o coração deles ficou enlaçado e eles estão agora sem alegria, sem graça, sem livramento, sem a presença de Deus. Mas o exemplo aqui, e a mesma palavra que Deus deu através de Samuel, ele dá também a nós. E diz o seguinte: falou Samuel a toda a congregação: se com todo o coração vos converterdes ao Senhor. Primeiro se converter. Primeiro ser tomado de arrependimento e converter-se ao Senhor. Prometer a Ele fidelidade, lealdade, obediência, submissão. E depois, então, abrir mão daquilo que se apegou a si no momento em que estava distante do Senhor, longe da comunhão com Ele. Abre mão de tudo. Renuncia a tudo aquilo. E assegura o coração de servir somente ao Senhor. E então, quando preparar este coração,
para servir somente ao Senhor, então Deus estenderá a mão e proverá o livramento certo, seguro, necessário no momento em que houver a necessidade. E depois de feito isto, quando eles se voltaram para Deus, Deus então deu livramento. Quando eu e você entendermos o que é na nossa vida que está impedindo a nossa comunhão com o Senhor, o braço de Deus estender-se em oferecer livramento a mim, a você, a cada um de nós, nós precisamos recorrer à palavra de Deus e observar o que ela nos orienta. E de acordo com este texto, nós somos chamados a nos converter ao Senhor, voltar para o Senhor, voltar à presença de Deus, voltar a buscá-lo em oração, voltar a consagrar a Ele a nossa vida, voltar a estar próximo do Senhor. E à medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor, Ele vai abrindo o nosso entendimento para que a gente possa entender o que é que tem na nossa vida que não agrada a Deus. E então, vamos renunciando, vamos abrir mão, vamos abandonar, vamos deixar para trás aquilo que não convém a quem serve ao Senhor. E preparar o nosso coração para colocá-lo nas mãos do Senhor e ter a firme convicção de servir somente a Ele. Unicamente a Ele e mais ninguém. E quando for levado à oração, depois de passar por este processo, a palavra de Deus diz que quando Samuel orou, o Senhor deu ouvidos. O Senhor ouviu a oração de Samuel. Samuel, um homem santo de Deus, que as pessoas confiavam nele e criam na oração que Samuel fazia. E o próprio Deus, vendo a integridade de Samuel, quando ele clamou, o Senhor Deus logo lhe ouviu e tomou posição e se colocou à frente para garantir a vitória daquele povo. Quando nós fizermos isto, entrarmos por este caminho, diante do adversário, do inimigo, que ameaça, que intimida, que persegue e que faz todo tipo de pressão contra a nossa vida. Mas se nós estivermos voltados unicamente para o Senhor, não precisamos enfrentar este inimigo. O Senhor, nosso Deus, pelejará por nós e Ele vencerá aquele inimigo e colocará a vitória de posse das nossas mãos. E aí podemos dizer, como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele continua ajudando, Ele continua orientando, Ele continua abençoando, Ele continua se fazendo presente quando Ele encontra mudanças e afinidade da nossa vida, do nosso coração para com o Senhor nosso Deus. Então, por isso está escrito, até aqui nos ajudou o Senhor. E estes inimigos, que estavam tão certos, seguros e confiantes de conseguirem a vitória, foram prostrados. E nos dias de Samuel, nunca mais eles voltaram a guerrear contra o povo de Israel. Isto porque Deus peleja por aquele que nele espera. Portanto, se você consagrou a sua vida, converteu-se ao Senhor, abandonou os deuses estranhos, preparou teu coração para servir somente a Deus e mais ninguém, então você está certo de que, quando se posicionar para orar diante do Senhor, os ouvidos dele estarão inclinados à tua oração e Deus se interporá entre você e o adversário e ele vai te conduzir em vitória. Tua vida vai se transformar. A alegria vai tomar conta do teu coração. A satisfação, a gratidão. E você vai levantar isto como se fosse a coluna do testemunho. E você vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor.
que Ele possa continuar ajudando a mim e a você, a cada dia, a cada momento. Mas para isso precisamos entrar no padrão de Deus para a nossa vida, e as mãos dele estarão sobre a nossa vida, estaremos em segurança diante da presença do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração, e se tiver alguma coisa atrapalhando, rompa com elas, converta-se a Deus, volte-se para Ele e desfrute da comunhão, da alegria e do livramento de Deus para a sua vida. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.